Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se se você não tiver feito isso ainda, acompanhe as novidades que trazemos para você de segunda a sexta, todo dia, pelo menos um vídeo novo, né? E também para o momento em que você só puder curtir em áudio, temos um podcast no Google Podcasts, SoundCloud. Procure lá que você vai encontrar os nossos conteúdos do Observatório da TV. Prosseguindo com o nosso ciclo de especiais sobre os 70 anos da televisão brasileira, que serão completados no dia 18 desse mês de setembro, né? Já tivemos a primeira parte e hoje teremos a segunda parte do panorama desses 70 anos, que tem um foco bastante intenso justamente na década de 70, né? Como é que nós encontramos a virada dos anos 60 para os anos 70? Com o projeto, o ensaio de redes com emissoras dos mesmos grupos, por assim dizer, né? Em vários estados do Brasil, mas ainda sem grandes condições tecnológicas de estabelecer essas redes. Até que em 1969, com a transmissão da chegada do homem à Lua, e um pouco mais tarde, né? Isso aconteceu em julho daquele ano, e a partir do dia 1º de setembro de 1969, quando o Jornal Nacional da TV Globo, que está aí no ar até hoje, né, se tornou o primeiro programa transmitido, vamos dizer assim, embora não tenha abrangido todo o território nacional, até porque em determinados lugares ainda não havia a emissora, enfim, mas em todas as grandes praças da TV Globo, os telespectadores assistiram ao mesmo telejornal ao mesmo tempo. Isso era uma novidade na época e ajudou a estabelecer não só esse telejornal na preferência do público, à frente do já tradicional na época Repórter Esso, que estava no ar desde 1952, né? Que o consolidou como um veículo de integração do discurso jornalístico na televisão para esse Brasil de audiência, né? O Jornal Nacional dizia que integrava o Brasil através da notícia nos seus primeiros tempos, né? E de fato foi o que aconteceu, né? Uma união de tecnologia, ousadia e dessa proposta editorial de unificar a transmissão. Depois, outros programas passaram a adotar esse mecanismo de transmissão para todo o país, né? Até que isso se estabeleceu de maneira que apenas a programação local de cada estado ou de cada região não obedece a essa transmissão que vai para todo o país ao mesmo tempo, apesar dos fusos e pequenas diferenças conforme a região do país, né? Nós, então, entramos nos anos 70 com um discurso de identidade nacional promovido pela própria televisão, que tornou-se um veículo símbolo de modernidade, da filosofia do Brasil grande que o país vivia com o governo militar, fazendo grandes obras e promovendo inclusive as melhorias necessárias no sistema de comunicações para que essa integração nacional se desse, não é? Isso acabou sufocando um pouco a TV regional, porque embora a produção continue, principalmente jornalística, até para abastecer os jornais de rede e os locais com o seu apelo ali para cada comunidade, né? A unificação da programação em boa parte do tempo, ou na maior parte do tempo, acaba fazendo com que a TV regional perca sua força de revelar talentos em determinadas áreas, como a dramaturgia, por exemplo, né? Já que a concentração de produção faz com que as grandes redes, já que são sediadas no Sudeste, em São Paulo e no Rio, às vezes nem deem o devido valor aos profissionais de jornalismo, de dramaturgia, de shows, enfim, que têm uma carreira que poderia se desenvolver nos seus estados de origem, mas acabam só tendo maior visibilidade quando são, vamos dizer assim, notados pelas cabeças das redes de televisão e aí tornam-se figuras muito notórias para além do seu estado ou da sua cidade, onde já eram bastante conhecidos, né? Casos como esse são muitos, né? E a TV Globo desponta no início da década de 70 como emissora líder de audiência, porque as suas iniciativas deram muitos frutos, valendo-se inclusive de eventuais deficiências e problemas
financeiros, administrativos ou de organização das suas emissoras concorrentes, né? Na segunda metade da década de 60, os primeiros anos da TV Globo, ela não era líder de audiência, mas já entrou em 70 e 71 como líder na maior parte dos horários, se não em todos, graças a uma programação com horários muito fixos, né? Já uma herança da TV Excelsior, que implantou os conceitos de grade de programação vertical e horizontal, né? Com o público sempre sabendo o que a emissora ia exibir e em que horário, né? Graças até ao seu hábito mantido de uma atração para outra e de um dia para o outro. E graças ao que consagrou-se chamar de padrão Globo de qualidade, né? Quando você tem programas feitos pensando num público que quer ver determinadas coisas em determinados horários, e isso apurado através de pesquisas, né? Programas muito bem produzidos, né? Com a tolerância zero para o erro, embora é claro que se tenha errado, né? E grandes talentos agregados em diversas áreas, vindo de emissoras que ou se extinguiam, como era o caso da TV Excelsior, ou viviam momentos às vezes melhores, às vezes piores, como a TV Tupi, a TV Record e a TV Bandeirantes, que mesmo ainda muito recente, passou por um incêndio que destruiu suas instalações, ainda quando a emissora tinha só 2 anos no ar, em 69, né? A TV Globo começou a despontar como líder de audiência e, nesses 50 anos, desde 1970, embora tenha, sim, momentos de maior tormento, continua sendo a emissora líder de audiência, né? Às vezes um canal ou outro desponta com uma concorrência bastante acirrada, seja numa parte do dia, seja na grade inteira. Chame muito a atenção do público que tem o hábito de ver a TV Globo e deixa de vê-la naquele horário para ver outro tipo de programa que, inclusive, nela não encontra ou não encontra feito daquela maneira, não é? Casos também assim são muitos, mas no geral a TV Globo agora tem 55 anos e 50 de uma abrangência nacional muito intensa, né? Uma hegemonia, realmente. Talvez um pouco enfraquecida nos últimos anos, mas essa é uma tese que a gente pode refutar, porque os números de audiência não mentem, né? E a TV Globo ainda tem uma penetração junto ao público muito grande, né? Nessa época, as inovações tecnológicas não pararam só na transmissão, que podia ser para o Brasil todo ao mesmo tempo. Elas também abarcaram a transmissão e produção, claro, de programas em cores, especialmente a partir de 1972, depois de muitos testes em várias emissoras com diversos programas, né? Nós tivemos a transmissão da Festa da Uva de Caxias do Sul, né? E também no caso especial Meu Primeiro Baile, na TV Globo, do programa Vida em Movimento, na TV Gazeta, né? E aos poucos todas as emissoras começaram a implantar as cores em maior ou menor medida na sua grade, até porque esse era um investimento delicado de se fazer por questões de tecnologia e também de altos investimentos que eram necessários naquela época, né? A TV Bandeirantes foi inovadora ao colorizar toda a sua grade já nos primeiros tempos da televisão colorida no Brasil, né? Ainda na primeira metade dos anos 70. Não produzia novelas nessa ocasião, mas tinha muita força nos seus programas de jornalismo e variedades, com prestação de serviço, uma filosofia herdada das próprias rádios, né? Rádio Bandeirantes, e também já nesses primeiros tempos com o seu público se reafirmando na televisão, né? Podemos destacar o telejornal Titulares da Notícia e também as transmissões de esportes feitas na Bandeirantes com bastante intensidade a partir dos anos 80, mas mesmo antes disso, né? E uma emissora sempre preocupada em oferecer bons musicais, bons filmes em série e filmes de longa-metragem, com bastante ousadia em ser uma opção para o público, né? Que não queria, por exemplo, ver novelas, como havia na TV Globo e na TV Tupi. A TV Tupi atravessou a década de 70 entre alguns problemas, mas com muitos momentos de sucesso que chamavam a atenção do público, não só em São Paulo, a sua base,
mas por todo o Brasil, né? Grandes comunicadores passaram pela TV Tupi desde antes dos anos 70 e principalmente nessa década. Podemos destacar, claro, Ayrton e Lolita Rodrigues com o Clube dos Artistas e o Almoço com as Estrelas, J. Silvestre, Blota Júnior, um nome muito ligado à TV Record, mas que também teve a sua passagem pela TV Tupi por essa época, né? Apresentando um programa dominical, uma guerra que já existia aos domingos com Silvio Santos, né? Flávio Cavalcante, que apresentava um programa de muito sucesso aos domingos, né? Chacrinha e Flávio Cavalcante disputavam muito a audiência nessa época, e no começo dos anos 70, nessa virada, né, uma coisa assim, dos anos 60 para os anos 70, a televisão brasileira, que nos primeiros tempos era mais elitista, né, talvez essa seja a expressão mais adequada, ela passou a se popularizar, porque o público que podia assistir televisão passou a ser mais popular realmente, mais abrangente, menos instruído também, então os programas não podiam exigir do público um repertório que ele não tinha, mas ao mesmo tempo podiam e deviam oferecer a esse público um repertório que ele até ali não tem, né? Então, ao mesmo tempo que você tem programas reconhecidos pela crítica como de grande qualidade, instrutivos ou culturais, né? Você tem também os festivais de música popular brasileira, que são uma expressão da grande criatividade vivida naquele momento, né? E também programas eminentemente populares ou até popularescos, como alguns os chamam, especialmente na TV Globo, que nos seus primeiros anos queria conquistar uma audiência para além do Rio de Janeiro e do próprio Rio de Janeiro, sua base, né? Então são dessa época programas como Casamento na TV, Dercy de Verdade, O Homem do Sapato Branco e os programas do Chacrinha na TV Globo entre 68 e 72, numa primeira fase. Essa coisa da popularização, no mau sentido, da televisão brasileira gerou protestos das autoridades do governo da época, né, o governo do general Médici, e a TV Globo promoveu uma limpeza, né, na sua grade, tirando do ar todos os programas identificados com um apontado mau gosto na televisão, para elevar o nível dessa televisão. Então, ao invés de Chacrinha, Dercy Gonçalves, Homem do Sapato Branco, Raul Longras e coisas assim, a TV Globo passou a apresentar um show de imagens plasticamente próximas do perfeito e com temas mais sofisticados. Fantástico, um pouco antes dele, já nesse horário de domingo, Só o Amor Constrói, né? Enquanto isso, esses programas continuavam combatendo na concorrência o Flávio Cavalcante, o Chacrinha, o J. Silvestre, enfim, né? A televisão brasileira, nessa época, já era acusada de ser de má qualidade, mas nem sempre ser popular deve significar que ela é de má qualidade. Existem e podem existir programas populares de boa qualidade, que se comuniquem com o maior público possível, sem que por isso nivelem por baixo, né? E ao longo desses anos 70, de muitas transformações políticas, uma efervescência cultural também na resistência à ditadura, apesar das mordaças, a TV foi se consolidando como um meio possível de atuação para diversos profissionais que se viam censurados, tolhidos nas suas áreas, vamos dizer, de origem, como o teatro e o cinema. Então, por exemplo, a mesma televisão que apresentava programas super populares como o Dominical de Silvio Santos, já desde os anos 60, não é? Também apresentava cineastas, documentaristas premiados como Eduardo Coutinho, Walter Lima Júnior e João Batista de Andrade, como responsáveis pelos programas de reportagem do Globo Repórter nos anos 70, não é? E também essa mesma televisão acusada de má qualidade trazia para o seu hall de talentos dramaturgos até perseguidos pela ação da censura, como Dias Gomes, Lauro César Muniz, Braulio Pedroso e Jorge Andrade, para citarmos apenas alguns. Esses dramaturgos, né, o Duvaldo Viana Filho também merece essa citação, né? Esses dramaturgos,
juntos com os talentos do rádio e da própria televisão, ali já consolidados, como Ivani Ribeiro, Janete Claire, Cassiano Gabos Mendes, Benedito Rui Barbosa, né? Eles ajudaram a moldar a telenovela brasileira cada vez mais com a cara que nós conhecemos até hoje, tratando dos nossos problemas, tentando se conectar com as demandas de um público que quer se ver representado na ficção. É claro que a ficção às vezes exige determinadas viagens do espectador, né? Uma condescendência muito grande, mas ao mesmo tempo um produto tão abrangente quanto a telenovela, que teve na década de 70 para muitos a sua melhor fase, ele serve para que você conscientize o público, se não da resolução do problema, porque é uma coisa impositiva, mas da existência de algo como uma problemática que deve ser analisada por todos nós enquanto sociedade, né? O aprimoramento dessa temática séria da telenovela, para além dos romances, acontece hoje, talvez se possa falar assim, com as ações de merchandising social, quando bem feitas, né? E na sua eficiência isso se comprova, né? Ao longo dos anos 70, a diversão na televisão se manteve com a dramaturgia de grandes sucessos arrebatadores, e um maior do que o outro, né? Também na TV Tupi, não só na TV Globo, né? Não podemos esquecer as novelas da Tupi de grande sucesso, como Mulheres de Areia, A Viagem, Ídolo de Pano, O Profeta, Meu Rico Português, né? E na TV Globo, com a sua divisão clara, conforme o horário, entre temas que podiam interessar a esta ou aquela faixa etária ou a este ou aquele gênero, a emissora encontrou uma fórmula que, com pouca ou até nenhuma variação, se mantém até hoje, né? As novelas das 6, sejam passadas nos tempos atuais ou de época, tratando de temas mais românticos, enfim, né? Novelas mais leves, o que se chama de água com açúcar. Nas novelas das 7, uma comédia, às vezes mais requintada, às vezes mais ousada, mas sempre como uma sala de espera para o telejornal da noite. A novela das 8, que se tornou a novela das 9, aquela que reúne a família em torno dos grandes dramas. E a novela das 10, que depois virou série, minissérie, voltou a ser novela, macrosérie, enfim, é aquela que se permite determinadas ousadias, temáticas, narrativas, de fotografia, de cenografia, enfim, tem talentos um pouco mais inquietos nesse horário não totalmente descomprometido, mas menos visado pelas ingerências comerciais, né? Então, essas características se mantêm em maior ou menor medida na teledramaturgia da emissora até hoje e também quando se tentou imitá-la, não é? Mas nem só de glórias viveu a TV Globo nessa fase de grande domínio da audiência que foram os anos 70, porque ela foi muito incomodada, como eu disse, pelas novelas da TV Tupi, também pelos seus programas de linha de show e também por humorísticos ou programas infantis, enfim, outras atrações que a concorrência furava esse bloqueio que já começava a ser muito forte. Um grande exemplo que nós podemos citar é o programa dos Trapalhões, que incomodou tanto a TV Globo com a sua exibição na TV Tupi, que eles foram obrigados a levar para lá os Trapalhões, onde eles estrearam em 1977, né? Também já chamavam muita atenção no seu programa na TV Record, Os Insociáveis, e também já nos tempos dos adoráveis Trapalhões da TV Excelsior, mas o maior momento deles até ali foi realmente na TV Tupi. Incomodaram tanto que se tornaram globais na virada de 76 para 77, né? Nessa divisão de horários das novelas, sucessos lembrados até hoje, reprisados, regravados, cultuados, são dos anos 70, né? Irmãos Coragem, Bandeira 2, Selva de Pedra, O Bem Amado, Uma Rosa com Amor, Escalada, O Espigão, O Rebu, Gabriela, Saramandá, Escravizaura, O Grito, Pecado Capital, O Astro, Pai Herói, Dancing Days, Feijão Maravilha, enfim, né? São novelas que marcaram muito uma época, que representam esse Brasil dos anos 70, mas que nos seus enredos ficcionais também tem muito valor para nós hoje, até como um documento dessa época. Então, para os mais jovens,
é interessante que tentem esse exercício de conhecer os problemas do Brasil, aquilo com que nós nos preocupávamos, o que era válido para eles naquele tempo, mas talvez não seja hoje, através das telenovelas. Talvez seja o exemplo mais forte que nós tenhamos, para além dos livros, para além dos próprios depoimentos, porque a novela é feita para o seu tempo, né? Então, por mais que ela não te entretenha como uma coisa mais atual, ela serve para que você se conheça. Não despreze a telenovela antiga e lembre-se que daqui a 30 anos a sua novela de hoje será antiga para o jovem de então e o problema se repetirá. Então nós temos que acabar com o preconceito de que o que é antigo não presta, ou que só o que é novo presta, enfim, né? Essa é uma coisa que limita muito a nossa experiência, né? Os critérios para avaliarmos qualidade não devem envolver audiência, ou não devem envolver só a audiência, né? Nos anos 70, essas brechas de problemática da organização da TV Tupi acabaram levando a emissora, depois de muitos problemas internos, de falta de pagamento de funcionários, greves, enfim, a um fim bastante triste e melancólico em 1980. Foi justamente num momento em que já havia também a concorrência muito acirrada da TV Bandeirantes, que já com mais de 10 anos no ar, mudou a sua programação em busca de um novo público, batendo de frente com a audiência das novelas da própria TV Tupi e da TV Globo, né? Em 1979, a emissora, depois de algumas produções nos anos 60, voltou ao gênero com Vicente Sesto escrevendo uma novela chamada Cara a Cara. Enquanto isso, pouco antes, a TV Tupi investia num grande sucesso do passado que não teve a mesma força já na entrada dos anos 80, né? Que é O Direito de Nascer. A novela histórica que arrebatou multidões no rádio e na própria TV Tupi nos anos 60, mas que, né, convivia anacronicamente aquela história da Maria Helena, que teve o filho roubado e criado pela mamãe Dolores com o nome de Albertinho. Ao mesmo tempo, pelo mesmo horário na TV Globo havia uma explosão de modernidade chamada Dancing Days, né? Então a diferença de propostas era muito grande. E é claro que o Dancing Days, nos embalos de sábado, dia então, né, acabou se saindo melhor para a demanda daquele público, né? Nos anos 70, a televisão foi muito amordaçada, né? Não só a televisão, a imprensa, os livros, o teatro, o cinema, claro. Mas a televisão começou a ser muito visada não só com a desculpa de que ela tinha que ter qualidade, mas também porque o seu alcance de audiência era, como é hoje, muito vasto. De maneira que mensagens indesejadas pelas autoridades daquele momento eram severamente controladas, impedidas de serem levadas ao ar, e isso fez com que diversos programas ficassem trancados, inclusive em TVs educativas, né? Entrevistas, musicais, enfim, às vezes só porque a pessoa não era desejável aos olhos do governo, e mesmo o campo das novelas, com o qual se implicava relativamente pouco, dependendo da época e do censor responsável, teve pelo menos 2 projetos impedidos de serem levados ao ar, já com trabalhos bastante adiantados, né? Roque Santeiro, em 1975, e Despedida de Casado, em 1977. Os anos 70 são muito efervescentes na trajetória da televisão brasileira por causa desses problemas políticos, do conflito com a ideologia dos fazedores de cultura e também de jornalismo, né? Muito censurados. Inclusive isso fez com que o jornalismo internacional se fortalecesse muito, porque a censura via as coisas de uma maneira muito peculiar e você podia falar de ditaduras, de torturas, de problemas externos, mas esses mesmos problemas aqui no Brasil eram totalmente vetados no jornalismo. Então o jornalismo internacional ganhou muito destaque, mas também como um exemplo aos olhos do público brasileiro para que ele visse que o que nós vivíamos aqui naquele momento tinha data de validade. Podia demorar, né? Até nem demorou tanto assim nos anos 70, né? Já se fazia mais presente a volta da democracia, das liberdades individuais, né? Nos anos 70 elas estavam mais próximas, conforme a década transcorria. Inclusive,
Ela termina com o processo de anistia, pessoas que tiveram que deixar o Brasil voltaram, né, num novo ar que surgia nesse país que também foi respirado pela televisão, inclusive com um programa jornalístico muito importante da TV Tupi nos seus últimos tempos, chamado Abertura, criado por Fernando Barbosa Lima, que reunia grandes talentos do jornalismo. Essa fase efervescente da televisão brasileira, ela nos mostra hoje que não que a censura seja válida, nenhuma censura é válida, né? Como jornalista e como apreciador de televisão e de dramaturgia, eu não posso defender a censura, mas esse tempo de censura, ironicamente, de um lado criou a autocensura, que é uma coisa muito perigosa para o criador, né? Mas, de outro, fez com que a criatividade dos dramaturgos, dos atores, dos diretores, dos apresentadores, por que não, ficasse muito aflorada na medida em que eles precisavam criar maneiras de fugir ao crivo da censura e mesmo assim dizer aquilo que queriam dizer para o seu público, né? Não a censura, claro que não, mas essa sensação de fazer o melhor possível para atingir um objetivo com o trabalho na televisão, talvez, se não falta completamente, falta nesta ou naquela atração, nesta ou naquela emissora. E esse espírito de criatividade e de amor pelo que se faz é interessante de ser resgatado ou ampliado. Os anos 70 são muito marcantes e nós poderíamos fazer 70 programas só sobre eles. Mas podemos resumi-los com um leque de temas que são esses, né? A modernização da televisão, a televisão como um ícone da modernidade, unificando o Brasil através das redes nacionais e da filosofia do Sudeste nas novelas, transmitida para todo o Brasil, né? E também com essa efervescência repercutindo na televisão e fazendo com que o nível de criatividade fosse muito elevado, né? Grandes talentos se revelaram ou se aprimoraram ao longo dos anos 70 e contribuíram para que a televisão fosse mais competitiva, apesar da hegemonia da Globo, mais atraente para quem assiste. Se a gente olhar de hoje, né, talvez quem viveu essa época não ache isso, mas enfim, são visões, não é? E abriu as portas para uma década de 80 na qual, depois dessa hegemonia global tão estabelecida, talvez fosse a hora de rever o panorama. E é do que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, na parte 3 do especial dos 70 anos da televisão brasileira, quinta-feira que vem, no novo TBT da TV. Espero por vocês, um grande abraço. Até lá!